e coordenadora e professora de pós-graduação em diversas universidades do país. Ela também é conselheira do 13º Tribunal de Prerrogativas da OAB São Paulo. Com a palavra, a doutora Adriane, para sua palestra em 30 minutos. Bom dia a todos. Bom dia! Parece que vocês estão dormindo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Cumprimento aqui o amigo Dr. Décio Bruno, que foi meu colega lá do mestrado da PUC, né? Tem um importante papel aqui na Anfip e agradeço em nome do Dr. Floriano e toda a equipe da Anfip pelo convite e parabenizo por esse evento. Cumprimento a todos que estão aqui presentes. Eu, como professora, não sei falar sentado. Se eu não falar em pé e gesticulando muito o braço, eu não sou eu. Bom, o tema que me trouxe é o futuro da Previdência Social brasileira frente às constantes mudanças. E será que teremos futuro? Como bem delineou o Dr. Floriano e mesmo o professor Wagner Balera, falamos aqui muito de Seguridade Social, que está presente aí na Constituição Federal, trazendo no seu tripé saúde, segurança e previdência. Só que essa evolução de proteção social, esse futuro da Previdência Social, não tem como a gente destacar a Previdência do conteúdo do tripé Seguridade Social. Nós tivemos aqui, buscando lá no passado, essa evolução da proteção social. O professor Wagner partiu ali da Constituição Federal de 88 e eu trouxe a proteção social desde a assistência privada com os socorros mútuos. Depois passamos para a assistência pública com a Lei dos Pobres, em 1601. A Previdência Social, já de Bismarck, em 1883, trazendo aí a proteção social com o custeio, empresa, Estado e a contribuição do trabalhador. A Previdência protegendo especificamente os riscos do trabalhador. E Beveridge, de 1945, já previu que essa Previdência Social sozinha não seria suficiente para a proteção social efetiva e cria, então, a Seguridade Social, trazendo uma ampliação do sistema de proteção social. E o que será que vem depois da Seguridade Social? Porque nós estamos neste momento de Seguridade Social, comemorando os 30 anos de Constituição. Eu vim aqui em homenagem, é pérola, né? Em homenagem aos 30 anos de Constituição Federal. E o que é que vem depois dessa proteção? Nós temos como ordem social, como tripé desse direito, desse bem-estar e justiça social, o primado do trabalho, que a Constituição Federal tratou no capítulo próprio, né, no título 8º, capítulo 1 da Constituição Federal, essa ordem social, trazendo como base o primado do trabalho. E o professor Wagner fala muito isso em aula, que a ordem social vem como a chave para a compreensão de todo o sistema de seguridade social. Só que não tem como a gente trabalhar a Previdência Social separada e dizer que ela vai bem. Nós temos uma crise na Previdência e a crise não é um privilégio do Brasil. A Previdência tem sido uma crise global. Nós temos assistido reformas previdenciárias na Rússia, reforma na França, reforma na Grécia, reformas na Itália. Em vários países está sendo reformada a Previdência Social, Chile, Argentina. E por quê? Porque a população mundial tem diminuído em ritmo acelerado. É aquilo que o professor Wagner colocou. Nós temos hoje um risco demográfico com a natalidade cada vez menor. Estão nascendo menos pessoas do que antigamente, ratificando aqui as palavras do professor Wagner. Esse aqui é um gráfico. Em alguns países da Europa, eles estão implorando para que as pessoas tenham filhos,
porque são países velhos, onde as pessoas não têm filhos e a cidade está morrendo, porque são pessoas idosas, não nascem, não têm crianças, e a cidade simplesmente não terá mais população em razão da diminuição considerável da natalidade. A longevidade também é um problema versus a natalidade. Nós temos pessoas vivendo mais e pessoas nascendo menos. E, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui um jornal de 1904, onde um ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Eu já estaria na velhinha ali de 42 anos, me considerando já a própria velhinha. Isso em 1904. Vocês imaginem o estereótipo de velho antigamente, até a palavra velha é tão feia, né? Estereótipo de velho, aquela pessoa toda carcunda, assim, toda com óculos, fazendo crochê. Qual é o idoso que faz isso hoje? O idoso hoje está assim, ó. High-tech, descolado, participando de grupos, buscando participar mais da sociedade. Hoje tem universidades para idosos, tem vários programas para idosos, e precisa ter, porque se eu tenho um problema, uma questão de longevidade, é necessário dar atividade para essas pessoas idosas, para que elas não fiquem na ociosidade e seja realmente pior para a saúde, como disse o professor Wagner. Não tem como negarmos que existe um risco demográfico iminente. Nós tínhamos efetivamente uma pirâmide em forma piramidal, e hoje nós estamos caminhando para uma forma, que eu nem digo que ali é uma pirâmide demográfica, porque não tem mais forma de pirâmide. Nós estamos participando aí de uma inversão dessa pirâmide, onde teremos mais pessoas idosas vivendo mais tempo e menos pessoas nascendo. Isso gera impacto na Previdência Social, quer queira, quer não. Nós precisamos trabalhar e reformar, sim, a Previdência, em razão dos riscos sociais que se apresentam à nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares. Uma outra questão importante é a questão da empregabilidade. A OIT divulgou outro dia um dado que eu achei impressionante. 65% das crianças hoje, com até 6 anos, vão trabalhar numa função que ainda não existe. 65%. Por quê? Porque nós estamos vivendo a substituição do homem pela máquina, a extinção de vários cargos versus a criação de outros. Quando vocês vão no aeroporto fazer check-in, o check-in não tem mais aquela pessoa que etiqueta a mala. Você vai no guichê, você etiqueta a máquina sozinha e você simplesmente despacha a mala, porque tudo isso foi substituído pela máquina. Outro dia eu vi num restaurante um iPad em cada mesa. Não tem garçom. Você pede pelo iPad, escolhe a sua comida, o que você quer, com açúcar ou sem açúcar, com sal, qual a comida você quer, e tem uma pessoa só para entregar a comida que você pediu pelo iPad. Então, atividades hoje que existem, daqui a 10 anos não existirão mais. Frentista de posto de gasolina é uma atividade que está praticamente na iminência de ser extinta. Vários países da Europa, Estados Unidos, não existe frentista. Você desce do carro e você mesmo coloca a sua gasolina. Então, atividades hoje estão sendo substituídas por outros cargos e precisa ser recriada essa nova sistemática de empregabilidade. Porque se eu não tenho emprego, se eu não tenho essas atividades, se eu tenho a substituição do homem pela máquina, nós impactamos inexoravelmente na Previdência Social. Eu trouxe aqui algumas profissões do futuro que eu nem sei o que se trata. Customer Success, Creators, analista de Big Data, engenheiro hospitalar, gestor de resíduos, são algumas profissões do futuro que estão sendo trabalhadas. A reforma trabalhista, que o professor Wagner, inclusive, trouxe uma parte do slide para falar, acho que não deu tempo de falar, mas nós tivemos recentemente terceirização, contrato intermitente, pejotização e informalidade. A reforma trabalhista é muito interessante que
Nós acabamos de aprovar uma reforma trabalhista que reduz a arrecadação, ao mesmo tempo que temos que aprovar uma reforma previdenciária em que, sobre o enfoque do déficit da Previdência Social. O discurso não fecha. A reforma previdenciária, a reforma trabalhista trouxe inúmeras contribuições no artigo 28 da Lei 8.212 que não incidem mais contribuições previdenciárias. A pejotização diminui a arrecadação, porque muitas pessoas simplesmente não pagam. Nós temos o contrato intermitente, essa figura nova, que foi criada na reforma trabalhista e que trabalha uma vez por mês, 2 vezes por mês, e como fica a contribuição previdenciária. Várias contribuições previdenciárias serão diminuídas, e isso vai impactar na Previdência Social. A reforma trabalhista, em termos de arrecadação previdenciária, ela foi um desastre. Um desastre. A informalidade, quantas pessoas vocês conhecem que pagam Previdência? Ou que não pagam Previdência porque não acreditam no sistema? Muitas pessoas hoje não pagam Previdência porque não acreditam no sistema. Só que a Previdência é inegável. Esse dado eu peguei agora, é o último dado da Previdência Social, são 30 milhões de pessoas protegidas pela Previdência Social. 30 milhões de pessoas com benefícios previdenciários. Sendo que, deixa eu só voltar aqui, nós temos, esse azulzinho aqui é o rural, o amarelo é o benefício urbano e 4,8 são benefícios assistenciais. A Previdência, eu posso ter um plano de Previdência complementar, pessoal, mas nenhum plano de Previdência tem a proteção a tantos riscos sociais como a nossa Previdência Social tem. Eu elenquei aqui 11 riscos sociais que o professor Wagner Balera definiu, 11 riscos sociais e que a Previdência tem um benefício que destina uma proteção social a esses riscos. Nenhum plano de previdência complementar, nenhum plano de previdência privada tem esse tipo de cobertura. Dentro dessa previdência, desses 30 milhões de pessoas beneficiadas pela Previdência Social, 22 milhões de pessoas, 22,5 milhões de pessoas recebem um salário mínimo. E é essa previdência que tem que ser reformada? É essa previdência do regime geral que precisa ser reformada? 22 milhões dos 30 milhões são de benefícios de salário mínimo. Onde estão os privilegiados? Aqui? É essa previdência que está na PEC 287 para ser reformada? Nós temos aqui o número de pessoas, esse dado é recente, eu peguei ontem no site da Previdência, posição de setembro de 2018. E qual é o benefício que mais se concede hoje? Auxílio-doença, que não está na reforma, que já foi reformado. Nós acabamos de ter uma lei alterando toda a estruturação, inclusive o valor do auxílio-doença já foi reformado pela média dos últimos 12 meses, justamente para privilegiar o trabalho em detrimento do benefício por incapacidade. Nós já tivemos reforma previdenciária no auxílio-doença. E precisamos ter o quê? Saúde. Um sistema previdenciário que não prima pela saúde, que está na Seguridade Social, acaba realmente impactado com a questão do custeio. Por quê? Se eu tenho uma proteção da saúde, se eu trabalho a prevenção, se as pessoas tiverem a saúde adequada, não reparadora, uma saúde preventiva, que protege o trabalhador, que protege as pessoas de forma preventivamente, não teríamos tantas pessoas recebendo auxílio-doença. Porque hoje muitas pessoas estão com depressão, com problemas cardíacos, com problemas, a maior número de pessoas hoje é DORT, é LER, problemas de acidente do trabalho. O Brasil é o 4º no mundo em acidente do trabalho. Por mais políticas nacionais, por mais políticas que tenham sido criadas para diminuir o acidente, o Brasil continua sendo um dos maiores países que acidenta do trabalho.
acidentes a cada 3 horas, uma pessoa morre de acidente no trabalho. Isso impacta na Previdência? Sim. Impacta na Seguridade? Sim. Impacta na saúde? Sim. Nós precisamos modificar o auxílio-doença, modificar a regra do auxílio-doença? Não, já foi modificada. Nós temos aqui que cuidar da saúde, para que nós tenhamos menos concessões de auxílio-doença. Eu trouxe aqui para vocês 11 mudanças previdenciárias nos últimos 4 anos. Eu nem quis voltar nos últimos 20. Nos últimos 4 anos, nós tivemos 11 alterações de lei, mudando regras de aposentadoria por invalidez, regras de auxílio-doença, regras de pensão por morte. E, aliás, uma regra que eu achei um avanço. A pensão por morte hoje da pessoa que é a causadora do crime, que mata o marido, por exemplo, ela não recebe a pensão por morte. A pensão por morte de casamento fraudulento também, hoje está na lei como crime, não recebe pensão por morte, isso não estava na lei. Nós tivemos o fim da vitaliciedade da pensão por morte. Então, aquela pessoa que tem uma certa idade, até 44 anos, se o cônjuge morre, ela não recebe o benefício vitaliciamente. Então, isso houve uma mudança. Ou seja, eu quero dizer a vocês que, entre avanços e retrocessos, nós tivemos muitas mudanças. Será que a prioridade hoje é mudar a Previdência Social neste momento? Dessa forma acelerada, sem discutir com a sociedade, sem colocar em pauta com todas as entidades e instituições o porquê e a necessidade de se reformar? Conversava aqui há pouco, antes de começar o evento, tem que haver reforma, tem sim que ter reforma. O IBDP, como aqui eu represento, concorda com reforma, mas não esta reforma que tramita no Congresso. Nós estamos assim, com medo de dormir, porque amanhã vai mudar outra lei. O segurado está assim. O segurado hoje assiste a televisão, para mim é ótimo, como advogada, no dia seguinte meu escritório está lotado de cliente. Porque ele vê no jornal, ele corre lá para o escritório, porque vai mudar, eu quero aposentar até 31 de dezembro de 2018, porque vai mudar a lei. A insegurança é tanta que as pessoas estão desesperadas, correndo atrás da Previdência Social, sem ter necessidade de correr atrás. Eles acham, na cabeça deles, que se eles não fizerem um requerimento este ano, o ano que vem já mudou. É outra lei, é outra regra, já vai ter reforma, e ele não vai mais conseguir se aposentar. O que é que a gente precisa para esse futuro da Previdência Social? Eu elenquei aqui algumas questões que eu considero as mais importantes. A primeira delas, educação previdenciária. Pergunte para o seu filho se ele quer contribuir para a Previdência. Não. Eu pergunto para o meu filho, eu tenho filho de 19 anos, filho, você vai pagar? Imagina, mas está louca. Eu não vou pagar essa Previdência não, porque eu não vou me aposentar nunca. Vejam que a própria Previdência faz uma propaganda contrária dela mesma, na medida em que ela só ventila questões negativas da Previdência. É deficitária, vai acabar, vai ter idade, vai ter isso, vai ter aquilo. E as pessoas, ao invés de se educarem, eu entendo que as pessoas deveriam ter conhecimento de direito previdenciário no ensino médio. A importância da Previdência Social desde o ensino médio, o porquê da Previdência, por que é importante você contribuir. As faculdades de direito deveriam, ou as faculdades de forma geral, deveriam ter uma matéria de direito previdenciário. Por quê? Obrigada. Todos que estão se formando vão precisar trabalhar. E no momento em que eles vão trabalhar, eles precisam contribuir. Então, não adianta a gente discutir o hoje se a gente precisa trabalhar lá atrás. A educação previdenciária desde o início da idade tenra, eu falo desde a primeira série, por que Previdência? E mostrar a importância da Previdência Social, a educação previdenciária, e a Previdência tem que fazer a sua propaganda de que ela é importante para a redução da pobreza, ela é importante para tirar as pessoas da marginalização,
da mendicância, ela é um sistema de proteção social de extrema importância. 30 milhões de pessoas são protegidas hoje. Plano de custeio. Não adianta a gente falar de benefício sem ter um plano de custeio. Pergunto, a Lei 8.212, ela é chamada de plano de custeio da Previdência Social. Existe algum plano de custeio ali? Nenhum. Então, não adianta a gente falar de benefício sem termos um verdadeiro plano de custeio. E a Lei 8.212, ela não é um plano de custeio. Nós precisamos olhar 20 anos para frente, mas trabalhar tecnicamente, criar efetivamente uma proteção, um custeio, regras de arrecadação e olhando para o futuro, olhando sempre atuarialmente, a gente tem que sempre olhar 20 anos para frente. E a nossa Lei 8.212 não traz um verdadeiro plano de custeio da Seguridade Social. Nós temos na Constituição Federal a diversidade da base de financiamento como princípio constitucional da Seguridade Social, mas nós não temos uma lei de plano de custeio. Outra questão que eu coloco, investimento em saúde. Nós somos um país doente, as pessoas adoecem muito, precisamos cuidar da saúde para diminuir a Previdência Social, o custo com a Previdência Social. Investindo em saúde, terá menos custo em Previdência Social. Uma reforma previdenciária, sim, mas planejada tecnicamente. Não com equipe de economistas, mas com equipe multidisciplinar, com jurista, com juiz, com advogado, com cientista, com professor de direito previdenciário e não só economistas. Não adianta nós fazermos uma reforma política, porque nós assistimos há 20 anos quantas reformas? Emenda 20, emenda 47, emenda 41, emenda 47, e vamos assistir a mais quantas? Então não adianta fazer uma reforminha, não adianta mais uma colcha de retalhos do que efetivamente uma reforma. Então nós precisamos tirar a política da reforma e tirar só o viés econômico. Não adianta nós mexermos com a economia e depois temos 1 milhão de pessoas, 100 milhões de pessoas na miséria, sem emprego, sem dinheiro, sem benefício, sem proteção. Gestão séria e comprometida. Hoje, a Previdência Social tem um grave problema de gestão. Não tem gestão. O próprio, a CPI do Senado, que o IBDP participou, foi feito um trabalho e eles concluíram que o problema da Previdência é gestão. Nós temos hoje um grave problema de estrutural, falta de funcionários, uma fila enorme. A Previdência, gente, é a maior litigante da Justiça. Por que é o maior litigante da Justiça? Já estou terminando. Por que ele é o maior litigante da Justiça? Porque a Previdência trabalha muito mal. O princípio da eficiência passou longe. Eles não cumprem a lei, eles não cumprem a Constituição Federal. Eu já ouvi de servidor dentro da Previdência dizendo assim, olha, doutora, aqui a nossa Constituição Federal é a IN. Oi? Então, nós temos que diminuir a judicialização, porque pagamos, e a sociedade paga, muita correção monetária, muitos juros, muita sucumbência, com judicialização excessiva, porque tudo vai para a justiça, e a maioria dos processos que vão para a justiça são procedentes. Por quê? Porque a Previdência não trabalha corretamente, não cumpre a lei, não cumpre a Constituição Federal. E não venha dizer não que o juiz faz fraude, viu, Zélia? Porque o juiz não frauda, o juiz cumpre a lei. Todas essas questões dependem do futuro da Previdência Social. Se nós não mudarmos isso tudo, não sei se terá futuro. Eu trouxe aqui, para terminar, uma frase do Dalai Lama, que ele diz, o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu, os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Muito obrigada. Adriane, doutora